falando ainda de Copinha, os jogadores que devem subir ali, acabou a Copinha, já devem se apresentar ali nas próximas semanas. O pessoal ainda está vendo essa questão de férias, como é que vai fazer com esses garotos, vai consultar a comissão técnica até para ver em qual período eles já querem contar, mas a gente já tem alguns nomes certos que vão subir, tá? Em um primeiro momento da nossa apuração, o Rian Francisco, óbvio, o Hugo são os dois jogadores que mais chamaram a atenção, né, neste início. Os dois vão ser chamados para os profissionais. Lucas Ferreira também tem a sua cadeira cativa nos profissionais, ele vai subir, ser observado com mais detalhes pelo técnico Zubeldia. Matheus Alves, renovando seu contrato, as negociações estão muito bem encaminhadas, a tendência é de fato acabar a Copinha, ele assina contrato, também vai ser observado pelo técnico Zubeldia, vai ter também a oportunidade de treinar lá no CT da Barra Funda. Esses são os jogadores mais certos que vão subir em um primeiro momento, mas outros jogadores estão sendo vistos com olhares um pouco mais apurados. Até por uma questão de lateral direito, o São Paulo ainda não está conseguindo ninguém no mercado e o Igor Felisberto ainda não tem condições de jogo, ele vai voltar ali para março. O Mike também surge como uma possibilidade para completar treino, para ser uma terceira opção ali em um primeiro momento, enquanto o São Paulo busca esse lateral, mas esses outros são certos. O Negrucci, ele vai começar treinando em um primeiro momento, mas a expectativa do clube é de um empréstimo do jogador ainda para alguma equipe paulista. O São Paulo entende que no seu elenco já tem várias opções, até vai analisar essa situação do Luiz Gustavo, a tendência dele ficar 40 dias fora, para ver se de fato, já com a lesão do Luiz Gustavo, o Negrucci dá uma completada ali até o volante se recuperar, ou de fato já empresta o Negrucci, porque para primeiro volante, o São Paulo tem ali já o Pablo Maia, tem o Luiz Gustavo e o Santilongo. Então há uma tendência do Negrucci mesmo subindo, não ter oportunidades. Lembrando que o Negrucci estourou a idade do Sub-20, ele não pode mais jogar nenhuma competição Sub-20 após a Copa São Paulo. Fechou? Orejuela. A imprensa colombiana trouxe uma informação que a gente confirmou com o pessoal do staff do jogador. Tá? Porque agora a gente não trata mais essa situação de São Paulo com o Orejuela, porque o São Paulo tá meio que, ó, Orejuela, faz o que você quiser da sua vida, eu só quero realmente rescindir esse contrato com você. Lembrando que o Orejuela tem contrato até março deste ano, então ele já poderia assinar um pré-contrato, já tá mais ou menos bem encaminhado nesse sentido. E aí o Milionários entrou em contato para saber mais detalhes da situação do Orejuela e está disposto a fazer uma negociação para conseguir a liberação do Orejuela. A tendência é de nos próximos dias essa situação acabar evoluindo. O Milionários está meio que formando ali um pacotão de reforços e acredita que o lateral direito pode ser um reforço, um ativo interessante para essa temporada. Então, com esse interesse do Milionários, essa rescisão de contrato com o Orejuela deve caminhar bem nos próximos dias. Com o Orejuela e com o Exson Mendes, o São Paulo tem uma economia na sua folha salarial de 900 mil por mês. Sim, os dois encostados custavam quase 1 milhão aos cofres do clube. Beleza? Para fechar o vídeo, para falar sobre o São Paulo, preciso te atualizar sobre a situação de Henrique Carmo, jogador jovem da base e de quem se tem enorme expectativa. Você vai lembrar que o processo de renovação de contrato dele foi caótico, com o São Paulo correndo o risco de perdê-lo. Mas, quase que na semana de anúncio da permanência do atleta, com direito a uma extensão de vínculo, renovação importante até 2028, o São Paulo conseguiu evitar o risco de perder o atleta de graça. Surgiu no GE uma informação de que o Henrique poderia se mudar para o PSV. Ele seria emprestado por uma temporada com opção de compra. Notícia a respeito de Henrique no PSV desapareceu. E eu fui atrás para conversar com o Wagner Ribeiro e trazer algumas atualizações importantes sobre o tema. O Wagner contou que na oportunidade o São Paulo pediu 1 milhão de euros para emprestar o Henrique do Carmo. O PSV considerou o valor muito alto, mas não descartou o negócio. Na oportunidade, além desse 1 milhão de euros pelo empréstimo, o São Paulo também cobraria no fim da negociação, caso o PSV quisesse ficar com o jogador em definitivo, 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O que o PSV fez? Decidiu continuar monitorando o atleta e enviou um representante para a Florida Cup, para a Flórida, no caso, para ver a FC Series, para tentar assistir em loco ao Henrique. O problema é que ele não participou de nenhum dos 2 jogos por lá, contra Cruzeiro e Flamengo.
O Henrique jogou na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, no empate em 0-0 contra o Botafogo, mas em Ribeirão Preto não havia nenhum representante. Não dá para dizer que as tratativas entre PSV e Henrique estão descartadas, não há mais negociações, mas a coisa deu uma bela esfriada depois que o PSV não conseguiu avaliar de perto o talento do jogador. Só para lembrar que também já contei com exclusividade para vocês nessa semana do interesse do Porto na compra do atacante William Gomes, parceiro do Henrique nos tempos de base. A oferta é de 9 milhões de euros e eu posso assegurar para vocês que até aqui o São Paulo não descartou a negociação. As partes ainda conversam para tentar acertar detalhes burocráticos, a venda ainda tem boas chances de acontecer.